Boa noite, irmãos. Boa noite. Como nós propomos em nosso coração estudarmos o livro dos Salmos, nós encerramos na quarta-feira passada o Salmo 1. E hoje nós vamos começar um estudo do Salmo número 2. Obviamente, na sequência, não é? E assim nós vamos estar trabalhando durante as quartas-feiras, meditando na palavra do Senhor, neste importante livro das Escrituras, que é o livro dos Salmos, que servia, como vimos na introdução do nosso estudo, como livro de cabeceira do povo de Deus, livro de leitura diária, um devocional, um hinário de cântico ou um livro para ser lido nas sinagogas e aprendido, estudado as suas lições com os líderes religiosos do tempo do Senhor Jesus Cristo e, em alguns casos, até os nossos dias de hoje. O Salmo número 2 vai nos dar uma nova visão, uma visão diferente do Salmo número 1, muito embora esse Salmo também seja atribuído ao rei Davi. E para darmos introdução a esse Salmo, nós vamos fazer a sua leitura agora. Porque as nações se reúnem e planejam revoltas? Porque os povos fazem planos, todos tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão? Do seu trono no céu o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira ele vai falar. Os homens ficarão desorientados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no seu santo monte. E o rei diz: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho, hoje gerei, hoje ou a você toda a sua glória. Basta você me pedir, lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor. Respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes, muito bem. Esse segundo salmo, como dissemos, também atribuído ao rei Davi, se concentra em uma profecia, enquanto que o salmo número 1 se concentrava nas bênçãos de Deus. Esse salmo número 2 vai nos trabalhar centrado nessa profecia sobre a lei de Deus. As pessoas escritas no primeiro salmo se comprazem, têm prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. Já nesse salmo, salmo número 2, as pessoas contidas nele desafiam as leis de Deus. O salmo número 1 começa com uma bem-aventurança e esse segundo salmo termina com uma bem-aventurança. Muito embora o salmo número 1 seja uma joia, uma pérola nos escritos de Davi, nós não encontramos o Salmo número 1 citado no Novo Testamento nenhuma única vez. Enquanto que o Salmo número 2, ele é o que é mais citado em todo o Novo Testamento, mais de 18 vezes. E todas as citações desse salmo no Novo Testamento estão ligadas ao Senhor Jesus Cristo.
O que faz com que esse salmo de número 2 seja reconhecido teologicamente como um salmo messiânico, um salmo que fala do Messias. Um salmo que cita, que faz citações a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Messias do Novo Testamento. Ele é chamado, ele é considerado como um dos salmos reais, porque fala da coroação de um rei. Porém, também nós vemos que ele é considerado um salmo messiânico, porque ele trabalha com uma profecia. Ao mesmo tempo que é um salmo real, porque se formos levar em conta, Davi está escrevendo, ele é um escritor, né? Humanamente falando, ele está falando da sua própria coroação, daquilo que aconteceu no tempo em que ele foi coroado como rei de Israel. Davi, que é empossado pelo Senhor sobre o reino do seu povo, o povo de Israel, para fundar uma dinastia. Nós sabemos que Davi não foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul, mas o rei Saul não foi o rei que foi escolhido pelo Senhor. Foi um rei escolhido pelo povo, foi escolhido pela sua aparência, foi escolhido pela sua altura, foi escolhido de alguma forma que dão-nos conta de que a escolha humana, ela sempre vai trazer consigo as suas consequências, porque quando Deus manda o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir um de seus filhos rei, o texto sagrado nos diz, lá no capítulo 17, do primeiro livro do profeta Samuel, que quando o profeta Samuel viu o primeiro filho de Jessé, o mais velho, ele foi empolgado. Um rapazão, 1,90 m de altura, homem de guerra, de alta estatura, que já estava no exército de Israel. Foi esse? Não, esse não. Usando, como nós pudéssemos ouvir, né, a voz do Senhor: vocês já fizeram besteira por escolher por aquilo que está diante dos olhos. Quando escolheram Saul, vocês estão vendo a dor de cabeça que vocês estão tendo. Vocês querem continuar escolhendo pela vista dos olhos? Não é esse. Porque você vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Você vai ungir o homem segundo o meu coração, né? E depois de passar os 7 irmãos de Davi, e Deus falou para Samuel: não é nenhum desses. E Samuel foi obrigado a dizer assim: mas você não tem mais nenhum filho? Está todos aqui? Tem que ter um caçulinha, mas está lá no campo, né? Cuidando das ovelhas. É um moleque, né? 14, 15, 13, 14 anos. Não tem nada a ver com. Não, mas manda chamar ele. Nós não vamos sentar para o banquete enquanto esse moleque não chegar. E quando o moleque chegar na porta, Deus fala para Samuel: é esse aí, pode ungir esse moleque. Porque esse menino é um homem segundo o meu coração. Porque o homem vê o que está diante dos olhos. O homem vê a estatura, o homem vê a posição social, o homem vê a beleza física, o homem vê o palavreado bonito. Mas Deus vê a sinceridade do coração. E a sinceridade estava no coração de Davi. Então Davi, ele é ungido rei. E ele é ungido rei para formar uma dinastia. Porque Saul foi ungido rei, mas ele morreu. Os seus filhos morreram e a sua dinastia não foi fundada, não foi organizada. Até porque, quando Deus fala com Jacó no seu leito de morte, e Jacó abençoa, Israel abençoou todos os seus 12 filhos, que cunharam, que organizaram, que fundaram a nação de Israel, fundada sobre esses 12 homens, Deus deixa claro, através da voz de Jacó, que o cetro viria de Judá. A dinastia para administrar o meu povo vai sair da tribo de Judá. E nós sabemos que Saul não era de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Portanto, não estava nos planos de Deus. Muito embora Deus tenha permitido, mas ele não organizaria a dinastia dos reis de Israel. Elas passariam pelo trono de Judá. E nós sabemos que Davi é nascido na cidade de Belém, de Judá. Ele é judeu. Certo? Então Davi está falando da sua própria coroação. Porém, contudo, entretanto, Davi não está apenas escrevendo aquilo que está no seu coração, porque ele quer. Nós sabemos das Escrituras
Escrituras estão nas nossas mãos e elas nos foram dadas porque elas foram inspiradas pelo Senhor. Então Deus usa a coroação de Davi, e daquilo que aconteceu na coroação de Davi, Ele vai usar a profecia daquilo que vai acontecer na coroação do seu filho, que é o descendente maior de Davi. Para quem a profecia aponta, né? Muito além da história de Davi, o Salmo trabalha com a profecia da coroação do mais ilustre dos descendentes de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que será, daí profecia, não é? Será coroado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para provar isso, vamos para 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 10 a 17. Veja Deus falando para Davi, através do profeta Natan: eu escolhi uma terra para Israel, o meu povo, terra de onde não precisarão mudar-se, estarão seguros em suas próprias terras, e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no início. E tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo, não haverá mais guerras contra o seu reino, e os seus filhos governarão essa terra por todas as gerações que hão de vir. E o Senhor declara que Ele vai construir uma casa para eles, uma dinastia de reis. Quando você morrer e descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para ocupar o trono, e farei no reino dele uma fortaleza. O seu filho que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei com o castigo de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas jamais retirarei dele o meu amor, como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Assim, Natan procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia revelado. Veja, esse reino que não tem fim, não é um reino que está ligado à dinastia humana de Davi. Porque nós sabemos que hoje a dinastia de Davi nem existe. Nos nossos dias de hoje, Israel nem é governado por uma monarquia. Israel é hoje, no Oriente Médio, uma democracia. Aliás, o único país do Oriente Médio que é dirigido por uma democracia, onde há liberdade, nenhum outro. Mas vai chegar um dia em que a monarquia será restaurada, e vai ser assentado no trono quem? O legítimo rei de Israel, aquele que vai reinar para sempre, né? Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33, é a fala agora do anjo Gabriel para Maria. 30. Aí. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida e dará o nome do seu filho Jesus. Ele será muito importante, será chamado de Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Mas Jesus foi postado rei durante o seu ministério humano? Não. Então esse dia ainda é profecia, é desse dia que o Salmo 2 fala, certo? Outro texto, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Juntos eles guerrarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, os escolhidos e fiéis. Aqui ele já está no seu trono, certo? Portanto, é desse dia que o Salmo fala, né, da coroação de Davi, historicamente falando, e da coroação do Senhor Jesus, profecia, falando-se em termos de palavra do Senhor. Da coroação do Senhor Jesus Cristo sobre toda a terra,
e da rebelião contra ele e contra o seu reino pelos povos da terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 7 e 8. Tem? Apocalipse 20? Hum? 20, versículo 9? Não. 20, versículo 4, versículo 7 e versículo 8. Aí eu acho que tem problema. Versículo 4. Então vi tronos e neles estavam sentados aqueles que tinham recebido o direito de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou a sua estátua, nem aceitado o sinal dela na testa ou na mão. Eles ressuscitarão e aí reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 7. Quando os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações e reuni-las para a batalha, juntamente com Gog e Magog, um exército poderoso e inumerável como a areia do mar. O que é que as Escrituras nos falam? Que quando a igreja for arrebatada, depois da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo voltará aqui à terra para implantar o seu reino com a sua igreja. Imediatamente acontecerá que Satanás vai ser preso. Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Não sei se em Curitiba, né? Em Brasília, não sei, sei que ele vai ficar preso durante 1000 anos. Quietinho, sem poder falar nada com ninguém, sem poder atrapalhar ninguém. Ele vai ter 7 anos de tribulação para ele implementar o seu governo com a besta e o falso profeta. E depois de 7 anos, o Senhor Jesus vem para restaurar o seu reino e libertar da opressão desse camarada, não é? O seu povo Israel. Primeiro ele vem para arrebatar a sua igreja, leva a sua igreja para as bodas, durante 7 anos. Durante esses 7 anos que ele está em bodas com a sua noiva no céu, aqui na terra Satanás reina, implementando a sua rebelião contra aqueles que de alguma forma conheceram o plano da redenção, mas não quiseram para si. E para passar agora por essa redenção, eles vão ter que morrer ou aceitar a marca da besta e consequentemente se perder. Durante 7 anos. Acabando esses 7 anos, Jesus volta com a sua igreja para salvar Israel da opressão do inimigo e para implementar o seu reino em Sião, em Jerusalém, onde Davi erigiu, ou buscou erigir, o templo, e não foi possível, mas Salomão fez. O templo vai ser restaurado, e o Senhor Jesus vai se assentar como rei sobre Israel. As nações da terra, depois que esses 1000 anos acontecerem, elas vão se rebelar. E é dessa fala que nós vemos, uma fala de conspiração, nos versículos de 1 a 3, porque esse salmo vai nos falar de 4 falas distintas, não é? Essa rebelião organizada, orquestrada pelo inferno, também aconteceu nos dias do rei Davi, foi empossado. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 5, 17. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo com todo o seu exército. Porém, Davi ficou sabendo disso e desceu para a sua fortaleza, que ficava em Jerusalém. Capítulo 8, versículo 2. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras, usando uma corda para isso. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficaram para servir a Davi e pagar impostos. O outro, 10:8. Os moabitas defendiam os portões da cidade
enquanto os filhos de Zobá e de Reoabe e os homens de Tobi e Maaca posicionaram-se nos campos abertos. Veja, todas aquelas nações que estavam ao lado de Israel, quando Davi foi colocado como rei de Israel, tentaram invadir Israel e destruir o novo rei que estava empostado no trono. Davi, com seu exército, subestimou todos eles, venceu a todos eles e os colocou dentro de uma posição de vassalismo. Eles passaram a ser vassalos de Israel. Todos eles pagavam impostos para Israel, para que Davi, com seu exército, os desse liberdade, porque cada um deles tinha liberdade de viver no seu país, elegeu o seu próprio governo, só não tinham liberdade de levantar um exército para que pudesse levantar-se contra Israel. Então Davi conseguiu fazer com que todas aquelas nações à sua volta ficassem presos a ele, governados por ele, né? Todas as nações. Por isso, quando Salomão assume o trono, depois de Davi, ele assume um trono onde há paz naquela região. Porque todas aquelas nações estavam subjugadas por Davi. E não apenas subjugadas por um exército, porque a grande maioria dos líderes do exército de Israel, os seus capitães, todos eles pertenciam àquelas nações. Davi tinha capitães do exército que eram moabitas, Davi tinha capitães do exército que eram sírios, Davi tinha capitães do seu exército que eram egípcios. Porque Davi havia uma aliança, feito uma aliança com eles. Vocês só não vão ter exército, para não rebelar-se contra mim. Mas vocês têm liberdade para vir do jeito que vocês quiserem aí. Desde que paguem o imposto, tem que manter o exército. E através do meu exército eu vou manter a paz aqui na região. Tranquilos. Alguns salmos foram escritos para serem lidos, outros foram escritos para serem cantados, outros para serem recitados. Mas o Salmo 2 foi escrito para ser ouvido, pois nele nós encontramos 4 vozes distintas, que nós precisamos aprender a ouvir e a distinguir em nossa vida. Versículos de 1 a 3, nós vamos ler a voz da conspiração, a voz das nações. Porque as nações se reúnem e planejam revoltas, porque os povos fazem planos tolos, tramando em vão. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Ao realizar essas perguntas, Davi não está esperando uma resposta, pois ele está fazendo aquilo que nós chamamos de perguntas de retórica. Na realidade, as respostas para isso não existem. Como que agora nós vamos ser um reino de paz, nós vamos ser um reino de justiça, e as pessoas vão se rebelar contra esse reino? Porque na verdade é isso que vai acontecer. Depois de 1000 anos de paz, o Satanás é solto, e ele volta a se reunir com os povos da terra, com os governantes da terra, e ele vai conseguir fazer com que as nações se rebelem contra o reino justo, contra o reino de paz e justiça do Messias. Depois de 1000 anos de paz, o povo ainda vai querer coisa para se rebelar contra o Messias. Trata-se de uma expressão de admiração, ao pensar em tudo que o Senhor fez pelas nações. Como poderiam ser capazes de se rebelarem contra Ele? Quando nós vamos analisar o que Deus tem feito pela nossa civilização, quando nós vamos pensar pelo que Deus tem feito pela nossa raça humana, como é que o ser humano não pode ser grato? Como é que o ser humano não pode se render ao Senhor? Mas ele não se rende. Há no coração de uma grande gama, de uma grande quantidade de pessoas, né, uma rebelião, uma organização para se rebelar contra tudo o que é de Deus. Nos nossos dias, nos dias dos nossos pais, nos dias dos nossos filhos, nos dias dos nossos netos e nos dias do Messias. Essa conspiração, esse desejo hediondo de se rebelar contra tudo que é bom, faz parte da natureza caída do ser humano. Vamos ler Atos capítulo 17, Atos 14, 17. Mas Deus nunca ficou sem testemunhos, sempre houve as coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia,
tais como mandar a chuva do céu e boas colheitas no tempo certo e dar a vocês com fartura e um coração cheio de alegria. Agora 17, 24 e 25, livro de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e o Espírito a tudo, e satisfaz todas as necessidades que existem. Veja, Paulo está falando no Areópago, lá em Atenas, falando: gente, o Deus Criador dos céus e da terra está nos dando todos os dias tudo que nós necessitamos para viver e ser bem sucedido. O que nós precisamos apenas e somente fazer é reconhecer isso, tendo um coração grato. Deus, em seu amor e misericórdia e graça, tem suprido, desde que o mundo existe, as nações com todas as suas necessidades básicas. E no milênio, além de satisfazer todas essas necessidades básicas, Ele ainda cuidará de estender, ainda mais as suas bênçãos, inclusive com o grande anseio das nações desde que o mundo é mundo. Qual é a nossa maior necessidade do nosso mundo moderno hoje? O que é que mais as nações procuram? Poder? Não. União? Paz? Sabe quantos milhares de tratados de paz já foram assinados desde que a Organização das Nações Unidas foi criada? Milhares. Os maiores anseios da nossa civilização moderna é viver em paz. Nós estamos aí há dias da União Soviética declarar guerra contra um determinado país lá. Engraçado é que os países querem paz, se armamentando cada vez mais. Porque a paz, numa visão humana, não vai existir nunca. Mas quando o Senhor Jesus se assentar no trono, Ele vai nos dar uma paz que é permanente durante os 1000 anos que Ele governar. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Isso. Veja, Isaías 9:6-7. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Já parou para pensar em 1000 anos de paz? Coisa linda, né? Coisa linda? Sim. Contudo, entretanto, depois desses 1000 anos de paz, quando o enganador for solto, ele vai conseguir acabar com a paz entre as nações. Vai fazer com que os líderes mundiais se reúnam mais uma vez, falam: vamos tirar aquele camarada que está no trono, esse negócio de paz não funciona. Rapaz, a gente tem paz, mas o dinheiro que a gente tem no bolso é pouco. O mesmo tanto que eu tenho, o Zé tem. O mesmo tanto que eu tenho, o André tem. O mesmo tanto que eu tenho, o Simeão tem. Esse negócio não está certo, eu quero ter mais. Porque a ganância faz parte da necessidade humana de querer ter mais que os outros. E quando a ganância toma conta do coração do homem, nós não podemos viver em paz. Porque para mim ter mais, eu tenho que tomar do seu bolso para pôr no meu. Eu tenho que criar um mecanismo para você trabalhar para me enriquecer e eu viver as suas custas. E durante os 1000 anos que o Senhor Jesus vai governar, nós viveremos em uma paz e harmonia, porque o seu reino será um reino de justiça. E como foi no reino de Davi, nos tempos de Davi, também no reino do Messias, quando Satanás for solto, ele vai aparelhar as nações para uma guerra armados até os dentes.
Mas ao estudarmos as Escrituras, encontramos nelas registros de inúmeras rebeliões contra a vontade de Deus. Não é só lá no fim da história, não. Nos nossos dias acontece assim, nos dias dos nossos pais aconteceram assim, e nos dias lá dos primórdios da nossa civilização humana também aconteceu. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem a terra novamente. Andem pela terra, circulem a terra e enche de gente. Né? Capítulo 11, versículo 4. Então disseram: vamos construir uma grande cidade com uma torre que chega até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra. A ordem de Deus para crescer, multiplica, espalha. Enche aí o planeta. Capricha porque tem terra para vocês encher. Mas o que é que os cidadãos daquela época disseram? Que não vamos espalhar nada, vamos juntar aqui. Vamos fazer um povinho aqui, né? E vamos fazer um jeito da gente ser povo que Deus não vai mexer com a gente, não. Esse negócio de ser espalhado, Deus quer nos enfraquecer. Nós temos que estar junto, unido, para combater a esse Deus, porque se nós nos fortalecermos, se nós nos juntarmos, nós seremos mais fortes do que aquele que está sentado no trono. É por isso que Davi fala que planos inúteis, planos vãos, planos que não vão dar em nada, porque a vontade de Deus, nesse sentido, ela é soberana. E é por conta dessa rebelião, a primeira rebelião que nós encontramos na Bíblia, na cidade de Babel, né? De onde vem a palavra Babilônia, que quer dizer confusão, é que hoje nós estamos aqui cada um falando um idioma. Um fala português, outro fala alemão, outro fala japonês, o outro fala coreano, e cada um fala uma língua diferente. Mas já que vocês não querem se espalhar, eu vou confundir a língua de vocês e vocês vão ter que se espalhar. Os reis e outros governantes menores formam uma conspiração para romper os vínculos que Deus, o Senhor, havia estabelecido para o próprio bem deles. Os vínculos de Deus não são para o nosso mal, nosso bem. A vontade de Deus é sempre boa, agradável, perfeita. E todas as vezes que nós nos revoltamos contra elas, nós aqui quebramos a cara, né? Vemos aqui o retrato de um animal obstinado e enfurecido, tentando romper as amarras que o prendem num jugo que está no seu corpo. Jeremias capítulo 27, de 2 a 6. Assim diz o Senhor: faça uma canga e coloque-a sobre o pescoço. Amarre a canga com cordas de couro, como se amarra um boi para puxar o arado. Depois mande uma mensagem por meio de embaixadores aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, levando a canga sobre o pescoço. Diga-lhes para levarem uma mensagem ao rei dos países que eles representam no palácio de Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Diga a eles que esta é a mensagem que devem transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eu criei a terra, os homens e os animais com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Por isso posso entregar o que criei a quem eu quiser. Agora dou todos esses reinos a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o homem que vai cumprir o meu plano. Todos os animais de seus países foram dados a ele para o seu uso. Já que vocês não querem me servir, eu vou mostrar para vocês que não adianta querer se rebelar, porque eu vou pôr um jugo sobre o coração, sobre o corpo, sobre pessoas de vocês. Eu vou fazer com vocês o que eu quiser. Pode até se rebelar, mas não vai conseguir fugir daquilo que eu tenho como plano. E qual era o plano? O plano de fazer com que uma nação fosse restaurada, fazer com que uma nação fosse sustentada, a fim de que essa nação cumprisse o seu maior plano de trazer para a história humana o nosso Redentor. Porque foi a nação de Israel que, através dos babilônicos, foi restaurada e depois voltou para Israel, com sua terra, para que Israel pudesse dar continuidade à sua dinastia, ao seu povo, à dinastia de Davi, para que nascesse o Messias. Porém, todas essas tentativas humanas
são inúteis, pois a liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a vontade dele. A liberdade sem autoridade é anarquia, e essa, por sua vez, é completamente destrutiva. Se Deus não tivesse usado Nabucodonosor, a Babilônia, para corrigir Israel, teria que destruir. Porque Israel já havia se contaminado por aquelas nações à sua volta. E Deus precisava fazer com que eles voltassem ao plano original. Alguém ligado ao movimento anarquista disse uma certa vez que a autoridade destrói toda a liberdade e toda a criatividade humana. Mas todas as vezes que um anarquista subiu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi acabar com a liberdade. Em qualquer nação. Essas são as primeiras e mais significativas perdas desse sistema anarquista. A liberdade e a criatividade. Uma está ligada à outra. Essa expressão é uma tremenda asneira, pois é justamente a autoridade quem libera e desenvolve nossa liberdade, nossa criatividade em todas as áreas da nossa vida, quer seja para um atleta, quer seja para um músico, quer seja para um cirurgião. Lembre-se que nós estamos falando de autoridade, e autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade é algo que você conquista, autoritarismo é algo que você impõe. Certo teólogo britânico disse que a primeira obrigação de toda a alma humana deveria ser encontrar a sua liberdade naquele que é o seu Senhor, o seu Criador, o seu Rei. E quando isso não acontece, por mais que ele se esforce para ser livre, o ser humano nunca é livre, de fato, enquanto a sua liberdade não for alicerçada na vontade de Deus. Por isso, nós vimos já semana passada mesmo, no estudo que vemos no Salmo 1, o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só somos livres quando sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus. Porém, essas nações do texto não estão desafiando ou se rebelando contra Deus num sentido abstrato, mas estão fazendo de forma real, de forma concreta, de forma a acontecer, a se levantar uma rebelião contra o Messias e o seu reino, que já se encontra implantado nos nossos dias no coração dos seus súditos da terra, através da pregação da igreja na terra. Quando nós pregamos o Evangelho e uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, o reino de Deus é implantado no coração dele. É por isso que as pessoas se rebelam contra a igreja. É por isso que as pessoas se rebelam contra o cristão. É uma rebelião generalizada contra o reino de Deus e o Messias que está sendo o rei no coração daquela pessoa, daquela comunidade. É uma rebelião, uma contestação contra tudo o que se chama Deus. A única coisa com a qual essas nações, através do seu governo ou dos seus cidadãos, concordam é: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. Mas o seu povo o odiava e enviaram uma declaração de independência dizendo: não queremos que este homem seja o nosso rei. Foi isso que tentaram fazer com Davi, é isso que tentarão fazer com Jesus lá no milênio, e é isso que eles tentam fazer hoje quando não aceitam o plano da redenção, quando não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Nós não queremos, eu não quero que esse Senhor Jesus reine no meu coração. Eu não quero que ele reine sobre a minha vida, eu não quero. E essa fala é a fala que nós encontramos, que nós ouvimos generalizada em todas as nações por onde nós passamos, onde o Evangelho é pregado e as nações dizem: nós não queremos. Existem algumas nações que até perseguem os cristãos, perseguem os missionários,
Porque nós não queremos que esse Jesus reine em nós, não queremos que Ele reine sobre nós. Nós queremos o nosso país, nós queremos a nossa nação independente desse Jesus. O Senhor Jesus disse que o mundo o odiava e que também odiaria aqueles que o seguissem. João 7,7. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso de pecado e maldade. E por se levantarem contra Jesus, certamente também se levantarão contra o Evangelho. O termo levantar usado no texto significa preparar-se para a guerra, para a batalha. Essa rebeldia e suas consequências contra o Senhor é descrita em Romanos 1,18. Está aí? O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no seu santo monte. E Apocalipse 29. Aí? Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da justiça. Apocalipse 20, versículo 9. As nações subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus e a amada cidade por todos os lados. Mas o fogo do céu desceu e as consumiu. O texto de Apocalipse, gente, nos dá a ideia de que mesmo com um espaço curto de tempo, o diabo vai conseguir levantar um exército cujo número de pessoas, diz o texto, é como as areia da praia. É muita gente. Muita gente. Só que Apocalipse, versículo 9 do capítulo 20, que nós acabamos de ler, diz que o Senhor vai vencer a eles, assim, ó. Não vai precisar usar nenhum anjo, não vai precisar nenhum membro da igreja, o pastor não vai precisar usar a espada para defender a igreja. Cai fogo do céu e consome a todos. Em um abrir e fechar de olhos. E essa é a segunda batalha, viu? Porque já aconteceu uma batalha antes do milênio, certo? Onde as pessoas vão morrer de tal número, vai ter um banquete para as aves de rapina, comer. Diz as escrituras que são 3 anos só para enterrar todos os mortos. Mas como no milênio o clima do Éden vai ser restaurado, né? A Terra vai sofrer um superpopulacionamento agora, durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos de paz, amor, justiça, com o rei sentado no trono em Jerusalém, governando com paz, amor e justiça, mesmo depois desses 1000 anos, as pessoas vão se rebelar contra o Messias. Isso para mostrar para nós que o ser humano é mau e é mau mesmo. O ser humano só quer fazer o mal para os outros, se possível. Mas Deus não vai permitir mais. Então essa é a primeira voz que nós precisamos ouvir. E nós temos ouvido todos os dias. Quando você liga a televisão, quando você ouve falar de uma nação, e essa nação é uma nação que se rebela contra Deus através das suas leis, através das suas práticas, dos seus costumes. Gente, isso não é de se admirar. As nações todos os dias se levantam, se rebelando contra o governo de Deus. E contra aquele que quer se assentar no trono do coração dos seres humanos. Mas essa voz vai cessar um dia, que nós vamos ver nessa frente a voz do Senhor, a voz de Deus, e a voz de Deus é uma voz de zomba. Deus vai se rir dessas nações, porque o seu poder é incontestável. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, depois de explanarmos, lermos sua palavra, explanarmos esse pequeno tópico,
onde nós temos as nações se rebelando contra o Senhor, já nos nossos dias, e nos dias quando o seu rei se sentará sobre o trono, nós queremos pedir misericórdia àqueles, ó Pai, que têm, durante esse tempo que nós estamos aqui na terra, ouvido a sua palavra, que o seu Espírito tenha liberdade de atuação nos seus corações, de convencê-los de que Jesus Cristo precisa de fato nascer hoje em seus corações, para reinar sobre eles, para que nós possamos em glória reinarmos com o Senhor um dia na eternidade. Toma-nos as suas mãos, dá-nos um restante de semana abençoado na sua presença, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe.